dos instrumentos de avaliação psicológica. Olá, hoje a gente vai falar, né, e vai destrinchar coisas que podem simplificar muito o entendimento do psicólogo nessa questão da nossa avaliação em uso, né? Claro que a gente tem, para avaliar, a gente tem que usar instrumentos, para que a gente possa entender de forma leve e não ficar confuso, refém de instrumentos, né? A gente tem que entender como colher os instrumentos, por quê. Então hoje a gente vai desmistificar esse tema. Então, gente, vamos falar de um ponto que é muito importante com relação ao entendimento que eu preciso ter agora para simplificar o uso dos instrumentos. Primeiro ponto, não posso fazer nada, absolutamente nada. Não posso trabalhar de forma alguma se eu não fizer avaliação. Não existe um trabalho sem avaliação psicológica. A avaliação psicológica, ela leva ao diagnóstico psicológico. Então, quer dizer também que eu também não posso trabalhar sem diagnóstico psicológico, né? O diagnóstico psicológico, não, mas eu sou existencial humanista, sim, mas você não está no processo de psicoterapia. E mesmo assim, existe aí o nosso diagnóstico fenomenológico, né? Mas aí, amanhã, vocês vão entender um pouco essa questão dessa bagunça que fica na nossa cabeça com relação ao diagnóstico. Hoje aqui a gente vai falar de instrumentos de avaliação, tá? Então, se não pode existir um tratamento sem avaliação, vou dar até um exemplo disso. Imagina, chega uma pessoa ali no seu consultório, vem carregando o filho, puxando o filho pela orelha, né? Normalmente é assim, as mães e os pais fazem, né? A gente puxa os filhos pela orelha pra sentar lá na frente da psicóloga, né? A psicóloga dá um jeito nele ali, né? E aí ele tá falando várias coisas, aí o adolescente tá ali chateado de estar ali, e a pessoa tá ali, né? O pai e a mãe. E você tá no meio de uma briga, né? Assim que muitas vezes o psicólogo se sente quando ele não sabe fazer avaliação. Ele fica assim no meio de uma confusão, aí ouve um pouco dali, ouve um pouco dali, porque não tem uma escuta técnica, porque para avaliação é importante. Eu ouço muito assim, como eu faço supervisão, eu ouço muito assim, o que você já fez até agora nesse atendimento? Ah, eu só atendi a primeira vez, só fiz um acolhimento, só acolhi. É uma fala que a gente se protege, né, gente? Eu já saí da faculdade também com essa sensação de, tipo assim, eu não tô fazendo nada, mas eu acolhi a pessoa. Mas acolhimento também é um acolhimento técnico. A base do nosso acolhimento é a nossa escuta. E a base da nossa escuta são construtos técnicos, teóricos, científicos, né? Então eu não escuto e acolho como se eu fosse uma mãe, como se eu fosse uma amiga, né? E aí eu começo a ouvir tudo bagunçado. E essa escuta, né? Esse acolhimento, essa escuta, ela é muito importante para o processo de avaliação, né? Por quê? Porque no processo de avaliação eu tenho que começar a escolher, na área clínica, por exemplo, que tipos de instrumentos são importantes para mim. O tipo mais importante que o psicólogo não pode deixar, o instrumento que não pode faltar na avaliação psicológica de um psicólogo clínico, principalmente, de todas as áreas, mas do psicólogo clínico, o instrumento que não pode faltar é a anamnese psicológica. A anamnese não pode faltar. Agora, eu ouço outra coisa que eu ouço. A gente vai falar de testes, de instrumentos, tudo a gente vai falar. Mas eu ouço assim, alguém tem uma anamnese para criança para compartilhar comigo? Alguém tem uma anamnese para TDAH? Alguém tem uma anamnese para adolescente? Alguém tem uma anamnese? E aí, quando o psicólogo faz isso, é porque ele não conhece a sua área de profissão. Porque uma anamnese, gente, bem feita, e dentro da nossa área, ela vai observar as questões relacionadas a um indivíduo específico. Não só a questões sintomáticas. A gente atende, né, a pessoa em várias questões sintomáticas, né? Ali ela tá chegando ali com sintomas, ela tá exalando os sintomas ali, né? Mas nós não atendemos, não tratamos sintoma, né? Então a gente não medica ninguém, né? A gente até se utiliza de técnicas para que possa aliviar uma crise ali naquele momento, mas isso não faz parte do nosso tratamento. Nosso tratamento é psicoterapêutico, dentro de uma linha de abordagem. Então a gente atende um indivíduo antes, né? Só que eu preciso colher todas as questões possíveis para que eu possa encaminhar. Então eu tenho que fazer uma anamnese que envolva vários aspectos. Os aspectos nosológicos, claro, são os aspectos ali relacionados a questões sintomáticas daquela pessoa, se ela tiver um transtorno mental, né, que eu possa encaminhar, fazer alguma coisa. Então, sim, eu preciso, dentro da minha anamnese, ter essas questões. Na minha anamnese, eu também preciso ter questões que vão entrar mais na nossa área. Quais são os fatores que fazem com que
essa pessoa desenvolva esses sintomas, né? Quais são os possíveis fatores que podem estar envolvidos ali? Isso faz parte da nossa área. É uma avaliação psicológica, né? Então, como é que isso afeta essa pessoa? Como que está o ambiente dela para afetar ela psicologicamente? Como que está as questões, né, do adoecimento dela para afetar ela psicologicamente? Como que foi o desenvolvimento dessa pessoa para afetar ela tão grandemente psicologicamente, né? A gente tem um processo de desenvolvimento. Então a gente vai ter ali nesse contexto desenvolvimento humano, abordagens, né, gerais. Claro que a gente tende a olhar mais pelo olhar da nossa abordagem. Tudo bem. Mesmo que a gente não esteja em psicoterapia, né? Então, claro que a gente vai olhar nessa anamnese, a gente vai buscar mais conteúdos que tenham mais a ver com aquela abordagem que eu tenho mais intimidade, uma abordagem, né? Agora, qual é a confusão? Ah, Rosilene, então se a pessoa está com depressão, por exemplo, eu obrigatoriamente não tenho que usar um inventário tipo BDI, por exemplo? Eu não tenho que usar? Ou se ela tem TDAH, eu não tenho que usar um inventário de TDAH para poder ver se ela tem? Gente, na área clínica, não é obrigatório o uso de instrumentos, a não ser a anamnese. A anamnese né? Porque não tem como a gente não se utilizar de uma anamnese pra gente avaliar minimamente. Agora, não é obrigatório o uso de um teste, o uso de um inventário. Eles servem para complementar caso necessite. Caso eu acho necessário complementar para eu ter um pouco mais de direção, eu ter um pouco mais de certeza, de direção para ajudar esse meu contexto. Então, necessariamente, não é necessário usar. Agora, se eu for usar um teste, um inventário, eu não posso simplesmente jogar assim, gente, me arranja aí um teste, aí uma pessoa vem, eu usei esse aqui, toma aí. E você usar cegamente aquele teste, aquele inventário. Por quê? Eu preciso saber qual teste, para que eu vou avaliar, o que eu vou avaliar ali. E então eu tenho que entender também um pouco da demanda, né? Por isso que a gente tem as VIP Class, que a gente estuda demandas, né? É um bônus que a gente faz, né? Estudar demanda. Nosso curso principal ensina como fazer cada sessão, cada intervenção, passo a passo. Então a pessoa tem que saber minimamente por quê. Vou dar um exemplo aqui para você. Imagina que eu vou avaliar se a pessoa tem TDAH. Eu preciso saber todos os fatores sintomáticos, fatores de desenvolvimento, fatores característicos de um desenvolvimento de TDAH ou não, né? Para que eu possa minimamente fazer uma anamnese com essa pessoa, né? Então eu vou avaliar essa pessoa de acordo com aquilo que eu quero colher para saber se pode ser ou não TDAH. Mas aí eu falo assim, mas eu tô com um pouco de dificuldade, tudo, e eu preciso de um inventário. E aí uma pessoa vai lá, toma esse aqui é um inventário muito bom, tem um monte de pergunta aí. E aí eu tenho que botar isso no prontuário. Só que aí, não é aceito, porque esse inventário aí pode estar sem validação dentro do nosso Conselho Federal de Psicologia. Então o psicólogo também tem que saber pesquisar que tipo de instrumento usar. E aí eu cheguei agora de manhã, né, antes de fazer a live, foi lá no SatPsi, né, que é onde a gente faz as pesquisas dos testes que tem. Inclusive tem uma aba aqui, né, lista do SatPsi. A gente clica lá, psicólogo pode usar. Então aqui tem testes que são privativos do psicólogo, só o profissional de psicólogo pode usar, ou seja, só ele pode comprar, inclusive, e não pode tirar xerox pro colega. Por que, gente? Não pode. Porque a gente precisa comprar com o nosso CRP ativo. Se a gente não tiver com o CRP pago direitinho, ativo, a gente não compra o teste. E essa compra fica registrada no nosso CRP. E aí, se eu compartilho com outro colega o meu teste e esse colega não tiver com o CRP ativo ou der para uma pessoa que não é um psicólogo, sou eu que me prejudico. Sou eu que fico listado ali que esse teste foi usado por uma pessoa que cometeu um crime, que fez utilização de um teste como se fosse um psicólogo, e não é. Isso é crime, gente. Então por isso que quando a gente compra um teste privativo, a gente compra no nosso CRP, né? Aonde que a gente compra, Rosilene? A gente compra nas livrarias, né? Livrarias que são livrarias da psicologia, né? Tem a Mago, tem a Vetor, tem várias aí conhecidas, né? A gente vai lá que vendem testes exclusivos para psicólogo. Então a gente tem que botar o CRP lá.
E existem instrumentos também que não são privativos do psicólogo, que outros profissionais, médico, psicopedagogo, pedagogo, professores, né, outras pessoas de outras áreas podem usar. Agora, tem testes aqui que o psicólogo não pode usar. São testes que estão desfavoráveis. Tá vermelhão assim lá no site, se vocês chegarem lá. Não pode usar porque estão desfavoráveis. O que significa isso? Existe um conselho, né, científico que avalia essa validação científica desses testes, que avalia junto ao CRP, né, se esse teste está favorável ou não. Então ele faz testes, faz avaliação. Então às vezes o teste não está favorável porque não está tendo uma contagem correta, a validação tá furada, ali tem alguma coisa ali naquele teste que não tá batendo, alguma coisa que não foi favorável de acordo com esse conselho. Então a gente não pode usar. E às vezes eles estão ali em validação, também não podemos usar ainda porque a gente tem que esperar ele ser validado. Então eles estão sendo estudados, ou o CRP dá um prazo para essa empresa desse teste consertar alguns erros, alguma coisa, para poder botar favorável. Agora, acontece o seguinte, a gente vai lá, tá utilizando um teste no nosso consultório e de repente esse teste sai de validação. E agora? Não tem mais esse teste, então eu não posso usar? Não posso. Eu comprei um teste, tá ali, mas eu fui lá no site PC e não posso usar. Então, isso quer dizer o que pra gente? Que não podemos ser refém de testes, de instrumentos assim, né, de validação. São válidos cientificamente, mas eu não posso ficar refém. Imagina que eu tô ali fazendo avaliação da depressão. Mas aí eu tô um pouco na dúvida, eu quero fazer um BDI, né, utilizar de um BDI que de repente facilita, pelo menos para ver o grau, para ver os sintomas que estão ali, né, de repente dá uma facilitada, né, porque ele sozinho, ele não pode ser, digamos, atestado que foi feito um diagnóstico a partir só dele, né? O diagnóstico é feito a partir de variados instrumentos ou da área clínica da anamnese. Agora, só o BDI sem anamnese, não. Né? Então, esses outros testes vão complementar a anamnese. Mas aí, eu fui lá no SATEPSI e o BDI não tava. Inclusive, eu acho que ele nem tá atualmente. Eu não sei se ele voltou, mas não tava. E aí? Como é que se faz se eu não tenho um BDI? Eu tenho que saber fazer uma avaliação psicológica, eu tenho que saber me utilizar de uma anamnese, eu tenho que saber criar uma anamnese. Então, gente, eu preciso saber fazer uma anamnese, né? Nosso principal instrumento. Agora, Rosileia, mas não é obrigatório usar testes? Na área clínica, não, gente. Na área formal, é obrigatório. Então, há uma confusão, muitas vezes, né? Com relação a essas áreas. Então, quando a gente fala de avaliação na área formal, sim, é uma avaliação que necessita de testes psicológicos. Tem um mínimo, inclusive, né, de 3 ou mais testes psicológicos. Você tem que usar instrumentos de avaliação validados cientificamente pelo SATEPSI para que a gente possa fazer. Agora, a área formal é uma área que faz documentos psicológicos. Então, tem um objetivo diferente da área clínica. Porque ali, quando a gente vai fazer um laudo, por exemplo, não é a área clínica, é a área formal, né? Eu, por exemplo, eu não trabalho. Já fiz, mas não trabalho com laudos. Não gosto dessa área, eu gosto da área clínica. Mas é possível a gente fazer, inclusive vocês que são alunos, vocês aprendem a fazer laudo, relatório, parecer, atestado, ou seja, da área formal também, né? E a gente entender que tem documentos que é da área clínica e da área formal, e tem documentos que é só da área formal. O psicólogo clínico não envia, né? Não faz, não emite, né? Agora, no caso do instrumento na área clínica, é outro objetivo, é o objetivo de tratamento, de encaminhamento, né? De orientação, tem a ver com tratamento e prevenção de doença. Então, quando a gente faz assim, a gente fica menos refém, né, do que eu preciso fazer. Só tem que ter assertividade para dizer para o paciente, eu não posso dar esse documento, né, simplesmente porque ele chegou ali me pedindo, né? Então, gente, aguardo vocês amanhã na nossa aula sobre diagnóstico, tá? Que a gente vai fazer lá no VIP Class. E, então, qualquer coisa, quem não está inscrito na VIP Class, só vir aqui na bio. Quem quiser fazer parte do curso, coloca seu nome ali na lista de prioridades, tá bom? E a gente vai se vendo por aqui. Beijo. Tchau, tchau, gente.